Bom, nós falamos sobre isótopos, isóbaros e isótonos. Agora nós vamos falar sobre átomos e íons, beleza? Qual a diferença, primeiro, entre um átomo, o que a gente diz que é um átomo, e um íon, beleza? Então, átomos, pessoal, são sempre eletricamente neutros. O pessoal fala até em átomo neutro, né? Mas isso é um nome até meio redundante, ok? Quando a gente fala em átomo, a gente está falando em uma espécie eletricamente neutra, beleza? Então, o átomo, ele é sempre eletricamente neutro. Eletricamente neutro. O que é que isso significa, pessoal, ser eletricamente neutro? Significa que o total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas. As cargas positivas são os prótons, né? E as cargas negativas são os elétrons, beleza? Então, isso significa que o número de prótons num átomo, num átomo é sempre igual ao número de elétrons. É sempre igual ao número de elétrons. Ok? Quando a gente fala em íon, pessoal, íon tem carga. Ok? Íon tem carga. Íon ele não é eletricamente neutro. Beleza? Então, ele pode ter carga positiva ou negativa. Beleza? Então, quando é que um íon tem carga positiva? Quando ele perde elétrons, ok? Então, o íon, basicamente, ele tem carga porque ele ganha ou perde elétrons, ok? Então, ele ganha ou perde elétrons, beleza? Ou perde elétrons, ok? Quando ele ganha elétron, ele possui carga negativa. Beleza? Ele ganha elétron tem carga negativa, então ele tem carga negativa e é chamado de ânion. Beleza? Um íon, quando ele ganha elétrons em relação ao número de prótons, é chamado de ânion. Beleza? E quando ele perde elétrons, ele fica com carga positiva e ele é chamado de cátion. Beleza? Quando o íon perde elétrons, ele tem carga positiva e é chamada de cátion. Ok? Beleza? Então, a gente lembra que quando a gente representava uma espécie química, a gente representava da seguinte forma. Tinha aqui o nosso elemento químico, X. A gente colocava aqui no canto inferior esquerdo um Z, que é o número atômico, que representa o número de prótons. E aqui em cima a gente colocava o A, que é o número de massa, que representa a soma do número de prótons com nêutrons. Beleza? Só que, para a gente representar um íon, a gente coloca aqui uma carga no canto superior direito. Beleza? Mais ou menos que. Essa carga pode ser positiva ou negativa. Beleza? Se ela for positiva, significa o quê? Que esse íon, ele perdeu elétrons. Beleza? Ele perdeu elétrons em relação ao número de prótons e ele é um cátion. Beleza? Ele é um cátion. Se essa carga for negativa, isso significa que ele ganhou elétrons em relação ao número de prótons. E ele é um ânion, chamado de ânion. Ok?